Por que estar disposto ou disposta pode fazer tanta diferença no seu relacionamento? Num tempo onde se fala muito em empoderamento, em direito de escolher, direito de dizer não, não é não, a gente cai numa discussão que por vezes é muito difícil, por vezes é muito pesada e repleta de pegadinhas ideológicas, certo? Pegadinhas ideológicas. Aí nos últimos 50, 70 anos, nós vivemos o surgimento e crescimento dos movimentos feministas. E é muito bom, é muito bom. E conquistaram muitas coisas que são muito importantes. Porém, nós temos que estudar também o outro lado da moeda, que é a parte masculina. Será que esses avanços femininos, de alguma forma, prejudicaram ou estão prejudicando a masculinidade como uma instituição? A gente pensa, claro que existe muito homem que vale muita coisa. Existe muito homem mal educado, desrespeitoso, ofensivo, agressivo. E às vezes a gente fica pensando naquela história, né, do agressão, violência. Até onde isso está relacionado a questões de saúde sexual? Até onde a questão da violência, já que o homem é naturalmente menos talentoso para falar, para dialogar, do que a mulher. Até onde essa deficiência em dialogar e conversar faz com que nós, homens, sejamos vítimas da nossa agressividade. Ontem, consultei um senhor, 53 anos. 53 anos. Qual que era a queixa dele? Minha mulher não quer mais ter relação. Como? A minha esposa não quer mais ter relação. Por quê? Porque ela não tem vontade. E aí entra na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Ele tem 53 anos, ela tem 52 anos. Eles estão casados há quase 30 anos. 53 anos. É muito jovem. É muito jovem. Eu tenho 50 anos. Estou numa das melhores fases da minha vida. Pensar que ele está há 2 anos sem ter relação sexual, porque a esposa perdeu a vontade. E aí ele veio consultar comigo, no presencial, aqui onde eu trabalho, para tentar descobrir como fazer que a esposa procurar ajuda. Será que a gente precisa disso mesmo, gente? Vive-se 30 anos juntos. Constrói-se uma relação, constrói-se uma família, constrói-se patrimônio, e aí o homem chega aos 53 anos e ele é muito fiel aos seus princípios e valores. É um sujeito religioso, é um sujeito que pratica o que ele aprende lá na igreja, que deve-se ser fiel. Ele ama a esposa dele, os filhos já estão grandes, e ele reclama: doutor, eu estou bem fisicamente, eu tenho um probleminha de ejaculação precoce, às vezes, às vezes não fica 100%, fica meia bomba, mas eu tenho tesão, eu tenho um desejo, eu tenho libido. E a minha esposa simplesmente diz não. Dia após dia, não. E aonde nós, médicos, temos errado? Essa paciente está com 50 e... Não é minha paciente ainda. A esposa do paciente está com 52 anos, com certeza menopausada, sem hormônios. E aí as menopausadas estão enchendo os consultórios dos psiquiatras, atrás de medicamento para depressão, para ansiedade, para tristeza, para falta de saco, quando na verdade deveriam estar no endocrinologista fazendo reposição hormonal. Semana passada atendi uma paciente mulher, que aqui em Brasília, no consultório particular, eu atendo os dois sexos.
37 anos, bonita, bem fisicamente, começou a usar uma medicação, teve crises de ansiedade, e aí a psiquiatra passou uma medicação para ela. Ela disse que ela já estava com pouco desejo. A psiquiatra passou uma medicação chamada sertralina e acabou. Ela falou: doutor, eu fui ter relação com meu marido, eu chorava, porque eu não queria aquilo. E o psiquiatra não nota. Vida sexual faz parte da nossa vida. É uma parte importante da nossa vida. E essa paciente de 37 anos diz que parou por conta própria a sertralina porque ela viu que estava prejudicando mais a vida dela. E veio me procurar para saber como fazer para melhorar a libido, a parte física, a parte emocional ligada aos hormônios. Mas esse outro casal, ele 53, ela 51 anos, ele não vai traí-la. Não vai. Talvez ele peça o divórcio. Porque ele chegou a comentar isso comigo. Doutora, minha vida é muito boa, eu amo minha esposa, eu tenho os meus filhos, já estão grandes, crescidos, mas eu não posso ficar o resto da minha vida sem ter uma relação sexual. E a mulher está há 2 anos negando isso a ele. Se você está enfrentando problemas na sua vida sexual, eu sei que pode ser difícil buscar ajuda, mas você não precisa passar por isso sozinho. Na Androclinic, eu mesmo vou analisar o seu caso e junto com a minha equipe, nós vamos montar um tratamento completo, personalizado e totalmente sigiloso para você. Já ajudamos milhares de homens a recuperar a virilidade e a confiança. É só clicar no link da descrição, preencher o formulário rápido, seguro e confidencial, que a gente entra em contato com você. Não deixe a sua saúde para depois. Pode ser porque ele não sabe pedir? Pode. Pode ser porque ele é um pouco mal educado, um pouco grosseiro na hora de abordar? Pode. Todos nós homens temos um pezinho na 5ª série ainda. Não adianta. Não adianta. Mas será que não cabe um pouquinho de discernimento na cabeça dessa esposa ao saber que está há 2 anos sem ter uma relação sexual? E para ela isso parece que está confortável. Porque a pessoa que está sem hormônios, como é o caso de uma mulher menopausada, ela não tem vontade de nada. Ela não tem vontade de se divertir. Ela não tem vontade de sair com as amigas. Ela não tem vontade de fazer um curso de estudar. Ela não tem vontade de trabalhar direito. Ela não tem vontade de sair da cama às vezes de manhã cedo. Por que que ela teria vontade de ter relação? E aí nós entramos de novo no conceito de libido. Muita gente confunde libido com desejo sexual. A libido é a nossa vontade. A nossa vontade. Vontade de fazer tudo. Vontade de ter vida social, vontade de ter lazer, vontade de trabalhar, vontade de evoluir, vontade de se relacionar com outras pessoas, vontade de ter relação sexual. Eu já falei aqui, se você só tem desejo sexual e não tem outras vontades também, você está doente, concorda? Agora, se você só tem vontade de outras coisas e não tem vontade sexual, você também está doente. Tem gente que direciona a energia que iria para a área sexual voluntariamente ou involuntariamente para outras áreas da sua vida. Então tem gente que vai orar, tem gente que vai meditar, tem gente que vai trabalhar, tem gente que vai criar e aí tira um pouco dessa energia, que seria sexual, para poder fazer outras coisas. Agora, a imensa maioria das pessoas, não. Elas têm, se tiver bem equilibrada, vontade de fazer um pouquinho de cada dessas coisas. Isso chama equilíbrio. Isso é a libido. Agora, com certeza, uma mulher menopausada, que está 2 anos sem ter relação com seu esposo, mas não deixa de aproveitar a companhia dele, quando ele ajuda ela com alguma coisa, a segurança que ele lhe dá, a confiança, a fidelidade, o compartilhamento de valores, uma vida juntos. Então, se ele for obrigado, isso ele me falou, se ele for obrigado a sustentar um casamento onde
essa parte está sendo completamente apagada, ele disse que ele não dá conta. Não dá conta. Então, mulheres, maridos que estão passando por uma coisa parecida. Estar disposto, está no título dessa live. Estar disposto a mudar. Estar disposto a tentar. Estar disposto a experimentar. Mas, doutor, a reposição hormonal é muito perigosa por causa do câncer de mama. 1% das mulheres irão morrer de câncer de mama. 1%. É 3? Não. 30% das mulheres irão morrer em decorrência de fraturas que estão diretamente ligadas à queda hormonal depois da menopausa. Então, se a mulher estiver repondo hormônios a partir da menopausa, ela vai estar trocando a chance de 30% de morrer por causa de uma fratura por 1% de câncer de mama. E as mulheres que não estão fazendo reposição estão trocando 1% por 30%. Parece aqueles joguinhos que o cara ficava lá com fone. Sim! Quer trocar um balde de peixe por um Gol 0 km? Não! Não parece isso? Parece, né? Então, dentro de um relacionamento, dentro de um casamento, dentro de uma amizade, dentro de uma sociedade comercial, qualquer tipo de relacionamento humano, 2 coisas são necessárias. A primeira, respeito. Eu te respeito pelo que você é. E o nosso maior mestre, maior homem que já pisou nesse planeta, chamado Jesus Cristo, dizia que é preciso dar para receber. Eu quero ser respeitado. Como se você não respeita primeiro? Jesus Cristo falou que é preciso dar para receber. Então, primeiro você respeita, depois você é respeitado, certo? As 2 coisas que precisam de um relacionamento: respeito e empatia. Empatia é se colocar no lugar da outra pessoa. E aí entra o ensinamento de Jesus de novo. Eu não vou fazer para o outro o que eu não quero que façam para mim. Tudo bem? Então, se eu estou num relacionamento de quase 30 anos e eu estou sem nenhuma vontade de ter relação, mas o meu parceiro, a minha parceira tem vontade, vou procurar ajuda? Vou procurar ajuda? Ou eu vou dar um habeas corpus, né? Vou dar um habeas corpus, ou eu vou procurar ajuda. Tem ajuda? Tem. Eu sempre digo, eu tenho medo só quando não tem remédio. Eu tenho uma doença tal, eu queria um remédio. Tá, tem esse remédio aqui. Não, mas é perigoso usar remédio, né? Esse remédio pode dar efeito colateral. Eu tenho uma doença assim, você tem um remédio? Não, não tem remédio. Eu tenho medo é quando não tem remédio. E nesse caso, tem. E no caso contrário também tem. Ontem, paciente online aqui da Androclinic, 74 anos. 74 anos. A esposa dele tem 30 anos. E o que ele precisa? Ele precisa mostrar que ele é o marido dela. Ele precisa funcionar. Ele precisa dar satisfação para ela. E é um senhor muito bem apessoado. Pratica atividade física. Tem energia. Não parece que tem 74 anos. Mas procurou a gente para tratar a parte hormonal e de ereção. Já era a segunda consulta dele e ele estava muito feliz. Ele veio pedir uma receita porque ele vai viajar para o exterior e precisa levar as medicações junto. E é bom você ter a receita junto, uma medicação que não está na embalagem original, coisa parecida, né? Uma embalagem que pode ser colocada coisa dentro. Então, mais uma dica, se você for viajar para o exterior, a medicação que vem em blister, que você tira um comprimidinho por vez, essa geralmente eles não incomodam. Mas as de potinho, que você abre o potinho e tira uma por vez, essa eles incomodam, tá? Então, se você tiver algum problema com medicações em aeroportos no exterior, será por causa dessa de abrir e tirar uma por vez, como são as medicações aqui da Androclinic. São medicações manipuladas, personalizadas para cada paciente. Por isso, elas vêm num potinho que tiram por vez, tá? Bom, gente, é um tema perigoso, espinhoso, que pode gerar muita discussão. A gente já ouve falar por aí, estupro marital. Deve ser horrível. Só que ninguém se pergunta qual foi o desenrolar todo da situação
até chegar num ponto desses. Se chega num ponto desses, é porque no relacionamento já não existe nem respeito, nem empatia. Concorda? Se não tem respeito nem empatia, pra que se relacionar? Pra que ficar junto? Certo? Então, essa é a Androclinic. A gente está aqui para conversar sobre vida. E como hoje a conversa foi um pouco diferente, aqui a gente traz assuntos que não são só sobre sexo, não são só sobre saúde, também são sobre vida, porque é a coisa mais legal que tem. A coisa mais legal é a gente viver. Na segunda-feira, eu vou estar aqui de volta com vocês para tratar de mais um tema que fale sobre vida, certo? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, estou à disposição também na minha rede social. Vocês sabem como me encontrar, @drestivalete, tá bom? Um abraço no coração de todos vocês.